um símbolo atemporal que carrega histórias e interpretações universais. A origem oculta da estrela de Davi. O que é o selo de Salomão e a estrela de Renfã? Embora popularmente conhecido como estrela de Davi, este símbolo é chamado de Magen Davi, na tradição judaica. O termo Magen significa escudo ou broquel. Enquanto Davi se refere ao grande rei Davi, uma figura central na história do povo judeu. Portanto, Magen David pode ser traduzido como escudo de Davi, e não estrela de Davi, como comumente se pensa. Este símbolo é amplamente reconhecido como uma representação do judaísmo e da identidade judaica. No entanto, também tem associações históricas com práticas esotéricas e ocultismo antigo. Seu formato é caracterizado por um hexagrama formado pela sobreposição de dois triângulos equiláteros. Ao contrário de outros emblemas tradicionais judaicos, como a menorá, o leão da tribo de Judá, presente na bandeira da tribo israelita de mesmo nome, o shofar, ou o lulav, a chamada estrela de Davi, não era originalmente um símbolo exclusivamente judaico. O hexagrama é, de fato, uma figura geométrica de grande simplicidade e universalidade, usado por várias culturas ao longo da história, muitas vezes como um ornamento decorativo. É interessante notar que em algumas igrejas localizadas na região da Galileia, o hexagrama foi utilizado como elemento decorativo, demonstrando sua utilização em contextos distintos. Além da estética geométrica, é fundamental compreender que os símbolos, mesmo as aparentemente simples, carregam significados profundos e, muitas vezes, múltiplos. No caso de Magen David, tornou-se um poderoso emblema de perseverança e unidade para o povo judeu, transcendendo suas origens históricas e culturais. Sua adoção como símbolo do movimento sionista no século XIX reforçou ainda mais a sua ligação à identidade nacional e religiosa judaica, consolidando seu lugar como um ícone reconhecido mundialmente. Alguns estudiosos argumentam que o termo selo de Salomão foi incorporado à tradição judaica a partir da literatura mágica islâmica. No entanto, há alguma dificuldade em determinar se a frase "o escudo de Davi" tem origem no misticismo islâmico ou remonta a práticas e crenças judaicas mais antigas. Outros, por sua vez, sustentam que tanto a terminologia como a filosofia esotérica associados ao símbolo têm raízes judaicas anteriores ao período islâmico. Entre os argumentos que sustentam esta perspectiva, há referências no Talmud mencionando um hexagrama gravado no anel conhecido como selo de Salomão. Este artefato mítico teria uma conexão simbólica com o poder divino e proteção mística. Além disso, destaca-se o papel dos alquimistas judeus, pois atuaram como mentores e influências de seus colegas muçulmanos e cristãos. Uma figura especialmente relevante neste contexto é Maria, a hebreia, uma filósofa e alquimista de Alexandria que viveu entre os séculos II e III depois de Cristo, conhecida como a abridora de caminhos. Maria desenvolveu conceitos alquímicos que mais tarde foram assimilados e adaptados por alquimistas muçulmanos e cristãos. Segundo algumas interpretações, esses conceitos podem ser associados graficamente com o simbolismo de dois triângulos opostos que formam o hexagrama. Embora o uso explícito deste símbolo tenha se consolidado após sua época, suas conexões filosóficas e simbólicas já estavam presentes nos ensinamentos de Maria. Esta interação de influências culturais e místicas ao longo dos séculos sugere que o hexagrama, como símbolo, transcendeu as fronteiras religiosas e culturais, adquirindo significados distintos em diferentes contextos. Ainda assim, sua associação com o judaísmo acabou se solidificando, principalmente devido ao seu uso posterior
como representação da identidade e espiritualidade judaica. O hexagrama, como símbolo associado ao misticismo e à tradição judaica, tornou-se amplamente disseminado em textos mágicos e amuletos judaicos somente no início da Idade Média. Esta evolução histórica levou muitos estudiosos contemporâneos a sugerir que o misticismo islâmico influenciou diretamente o uso do hexagrama pelos cabalistas judeus, particularmente na Espanha medieval. Neste contexto, a discussão sobre as origens da chamada Estrela de Davi levanta uma questão crucial. Este símbolo representa realmente o povo judeu e o rei Davi? Ou é apenas uma alusão simbólica a ele? Para explorar essa questão, apresentarei as principais interpretações das raízes e significados da Estrela de Davi. Começando pela interpretação mais difundida entre os judeus, a explicação rabínica sugere que a Estrela de Davi, ou hexagrama, originou-se do nome Davi. Segundo esta tradição, os ferreiros da época procuravam homenagear o rei David, incorporando seu nome em um escudo. Alguns também argumentam que os ferreiros desejavam gravar o nome de Davi em todos os escudos dos soldados israelitas como uma forma de proteger simbolicamente o exército. Segundo esta versão, os ferreiros usavam a escrita fenícia, um precursor da escrita hebraica quadrada, para formar o nome de Davi. Ao trabalhar com os caracteres antigos que apresentam traços lineares e angulares, eles teriam criado um padrão que eventualmente deu origem ao desenho do hexagrama. Assim, esta forma seria tanto uma representação estilizada do nome de David e um símbolo de proteção espiritual e militar. Embora esta explicação seja amplamente aceite, nos círculos religiosos não é unânime entre os estudiosos. Muitos argumentam que a popularização do hexagrama em contextos judaicos foi um processo gradual influenciado por contatos interculturais e práticas esotéricas. No entanto, o simbolismo associado ao rei Davi e a sua relevância para a identidade do povo judeu ajudou a solidificar o hexagrama como um poderoso emblema de unidade e fé. Durante a tentativa de gravar o nome de Davi nos escudos, algo inesperado ocorreu. As letras que compunham o nome acabaram se fundindo de uma forma peculiar, originando o que hoje conhecemos como Estrela de Davi, ou hexagrama. Esta transformação torna-se ainda mais intrigante quando analisamos a escrita fenícia, que precede o hebraico moderno. O nome Davi, em hebraico, é formado por 3 letras, Dalet, Vav e Dalet. O detalhe interessante é que a letra Dalet, especialmente na escrita arcaica, tem uma forma que lembra um triângulo, quase idêntica em sua geometria, enquanto o Vav, embora não seja triangular, está posicionado entre os 2 Dalets. Assim, temos 2 triângulos que, quando sobrepostos, resultam na forma característica do hexagrama, um triângulo apontando para cima e o outro para baixo. Dentro dessa tradição, a fusão das 2 letras Dalet é vista como a origem simbólica da Estrela de Davi. É importante notar que na escrita fenícia, o nome David era pronunciado como Darvid, mantendo sua essência, mas com traços e sons distintos do hebraico moderno. Esta interpretação confere um caráter geométrico e quase acidental ao surgimento do símbolo, sugerindo que sua forma era uma consequência natural das tentativas dos ferreiros de representar o nome de Davi em escudos de batalha. Além de seu significado gráfico, o hexagrama resultante acabou adquirindo uma forte dimensão simbólica. Passou a representar a proteção divina e a conexão entre os reinos espiritual e terrestre, com o triângulo apontando para cima, simbolizando a aspiração humana ao divino, enquanto o triângulo apontando para baixo reflete a descida da energia divina na humanidade.
De acordo com a tradição rabínica, os rabinos apontam para esta como a origem da estrela de Davi. Frequentemente é confundido com o selo de Salomão, que usa essencialmente o mesmo símbolo. A distinção entre a estrela de Davi e o selo de Salomão é sutil. Alguns argumentam que Salomão, influenciado pela idolatria e pelas práticas pagãs em que se envolveu, distorceu o símbolo original associado ao seu pai, Davi. Dessa perspectiva, Salomão desviou-se da fé de seu pai, Davi, adorando deuses pagãos e construindo templos dedicados a essas divindades, o que levou à modificação do significado do símbolo. A estrela de Davi, formada por 2 daletes entrelaçados, foi transformada em uma forma sobreposta, enquanto o selo de Salomão apresenta um entrelaçamento. Há também outra interpretação que associa a alteração de Salomão ao seu relacionamento com várias mulheres, particularmente as estrangeiras e idólatras. Nessa visão, o símbolo passou a refletir o masculino e o feminino, com o triângulo apontando para cima, representando o masculino, e o triângulo voltado para baixo, simbolizando o feminino, ou vice-versa. Acredita-se que essa mudança foi influenciada pelo envolvimento de Salomão com mulheres cananeias e origens idólatras, refletindo o apego excessivo que ele desenvolveu a elas. A imagem da estrela de Davi e o selo de Salomão que eu apresentei a vocês ilustra que a distinção entre os dois é bastante sutil. Muitos acreditam que o selo de Salomão é frequentemente associado a rituais de magia e ocultismo. Segundo alguns relatos, Salomão tornou-se praticante de bruxaria, e esse selo estava ligado a um anel que ele supostamente possuía. Quanto aos erros de Salomão, isso é bem conhecido e mencionado no capítulo 11 do Livro dos Reis. Além de se casar com a filha do faraó, Salomão se apaixonou por várias mulheres estrangeiras, incluindo moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, cananeias e hititas. Essas uniões iam contra as instruções do Deus de Israel para os israelitas, que deveriam evitar relacionamentos com essas nações pagãs. Contudo, Salomão cedeu à influência dessas mulheres, acumulando 700 esposas e 300 concubinas. À medida que Salomão envelhecia, suas esposas o influenciaram a adorar os deuses das nações pagãs, desviando seu coração do caminho de Deus. Ele até construiu altares para Astarote, a deusa dos sidônios, e para Moloque, o abominável deus dos amonitas. Salomão fez o que era considerado mal aos olhos do Senhor, seguindo os deuses adorados por suas esposas estrangeiras, e até ergueu um altar para Quimos, o deus detestável dos moabitas, nos arredores de Jerusalém. Além disso, ele permitiu que suas esposas oferecessem incenso e sacrifícios a essas divindades, práticas que eram vistas como abominações diante de Deus. Estas ações demonstram o afastamento de Salomão da fé de seu pai, Davi, resultando em comportamentos que desagradam profundamente ao Senhor. Voltando à discussão sobre o hexagrama conhecido como estrela de Davi, é interessante notar que a Bíblia não menciona explicitamente o uso desta estrela pelo povo de Israel como um símbolo de Davi. Pelo contrário, as Escrituras frequentemente associam uma estrela à idolatria, uma prática adotada pelos israelitas que se desviaram da verdadeira fé. O livro de Amós, por exemplo, aborda essa questão claramente, e o tema também é mencionado no livro de Atos. É digno de nota que um selo judeu do século VI foi encontrado em escavações arqueológicas na cidade de Sidom, apresentando a estrela de Davi. No entanto, é importante destacar que este período, o século VI a.C., foi marcada por diversas práticas de idolatria entre os israelitas. O profeta Amós, que viveu durante este mesmo século, mencionou uma forma específica de idolatria associada a uma estrela, atribuído à divindade pagã
ou entidade demoníaca conhecida como Renfan. No capítulo 5, versículos 25 a 27, Amós aborda diretamente a idolatria de Israel, fazendo uma severa repreensão de Deus. Vocês me trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Não, você carregou o tabernáculo do seu rei Secute e Sheium, vossos deuses de estrelas, ídolos que fizestes para vós mesmos. Portanto, eu vos enviarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Elohim Tsevaot, Deus dos exércitos celestiais. Na tradução da Bíblia de Almeida, a passagem diz o seguinte: Vocês me ofereceram sacrifícios e ofertas no deserto durante 40 anos, ó casa de Israel. Em vez disso, você levou o tabernáculo do seu Moloque e a estátua das suas imagens, a estrela do vosso Deus, que fizestes para vós. Portanto, eu vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. De uma perspectiva alternativa, pode-se argumentar que tanto a estrela de Davi quanto o selo de Salomão representariam, sem exceção, uma estrela. Alguns podem afirmar que, para essas culturas, a estrela não tinha necessariamente uma forma fixa, mas que sua interpretação variou de acordo com as opiniões de diferentes povos. No entanto, esta hipótese é questionável, considerando que civilizações como os acádios e os sumérios da Mesopotâmia, no Oriente Médio, usou um símbolo semelhante para representar o céu, isto é, uma estrela. Assim, a estrela de Davi, também chamada de hexagrama ou estrela de Renfan, seria essencialmente uma representação de origem pagã que acabou sendo assimilada pelos israelitas, conforme indicado no livro de Amós. Dessa perspectiva, o símbolo não estaria relacionado ao rei Davi, ao selo de Salomão ou a qualquer um desses ícones, mas sim a uma divindade pagã conhecida como Renfan. Não é por acaso que o hexagrama aparece em diversas culturas como um símbolo pagão e, às vezes, associado a práticas mágicas. Gostaria de ouvir sua opinião nos comentários. Qual origem você considera mais provável para a estrela de Davi, a estrela de Renfan ou o selo de Salomão? Ressalto que apresentei diversas interpretações sobre as origens deste antigo símbolo para oferecer uma perspectiva mais ampla sobre o assunto. Em relação à questão que muitas vezes surge hoje sobre qual seria o verdadeiro símbolo do povo de Israel para representar sua nação ou identidade, expresso minha opinião. Embora a estrela de Davi seja amplamente reconhecida, acredito que o símbolo mais citado na Bíblia como representativo do povo de Israel seja a menorá. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Continue explorando e nos vemos no próximo Relatos. Tchau!